lutar para vencer aquela tempestade. Afinal, Paulo tinha razão. Eles tiveram muito tempo sem comer, muitos dias sem comer, por estarem ali a tentar salvar a sua vida. Mas Paulo teve novamente um sonho, uma visão, onde ele viu que ninguém iria morrer. Então ele disse: olha, vocês que comam alguma coisa para recuperar forças, porque Deus disse-me que ninguém vai ficar magoado, todos se vão salvar. E ele pegou na comida e começou a comer, e assim os outros também, ao verem-no a comer, também convenceram-se e começaram a comer, e aí ficaram mais animados e com mais forças. É engraçado, ele era um prisioneiro e todas as pessoas ali naquele barco estavam a dar-lhe ouvidos. Ele era mesmo um homem de Deus. Mas a tempestade ainda não tinha acalmado. E, a dada altura, o barco, pum, catrapum, bateu contra as rochas e começou a ficar com destroços. Eles tinham de fazer alguma coisa. E então, havia um dos soldados que pensou: vamos matar os prisioneiros para que nenhum escape. Mas como o carcereiro, que era amigo de Paulo e achava que Paulo não merecia morrer, ele disse: não, nós vamos conseguir. Vamos nadar até aquela ilha que fica ali próximo, que se chamava Ilha de Malta, e vamos conseguir. E então, os que sabiam nadar saíram primeiro do barco e foram a nadar até a ilha, e os outros que não sabiam nadar agarraram-se às madeiras, aos destroços, e lá conseguiram chegar. Chegaram àquela ilha. Agarraram-se todos à madeira e os que sabiam nadar não precisavam. Conseguiram salvar-se e chegaram todos salvos à ilha de Malta, tal como Paulo tinha dito, não é? Quando ali chegaram, eles foram tão bem recebidos por aquele povo que ali vivia, que eles fizeram logo uma fogueira. Começaram a apanhar paus e começaram a fazer uma fogueira. Porque estava muito frio, muita chuva, e eles queriam aquecer aquelas pessoas que tinham passado por aquela tribulação. E Paulo, como era um homem de Deus e gostava de ajudar, ele foi apanhar um pau para a fogueira. Quando de repente uma cobra agarrou-se-lhe à mão. As pessoas ficaram todas a olhar. Mas este homem deve ser mesmo criminoso, porque ele escapou de uma tempestade e agora Deus está a castigá-lo, mandou esta cobra. Será que era isso? Não. Paulo era um homem de Deus. Ele, naquele momento, sabem o que é que ele fez? Sacudiu a mão e a cobra caiu no fogo. E as pessoas ficaram todas: ele vai morrer certamente, esta cobra é venenosa. Paulo continuou a falar, a conversar, como se nada tivesse acontecido. As pessoas olharam para a mão de Paulo, mas nem inchou, não aconteceu nada. Paulo naquela ilha foi uma bênção para as pessoas, sabem? Ele curou algumas pessoas enfermas que estavam doentes. O próprio chefe daquelas pessoas, o pai do chefe foi curado. Paulo fez grandes maravilhas. Com esta história, sabem, nós aprendemos uma lição muito grande. Deus, quando está connosco, se nós estamos com Ele, Deus está sempre connosco. Quando nós estamos com Deus, coisas maravilhosas acontecem. Deus pode fazer coisas maravilhosas no nosso coração e por nós e através de nós. Eu gostava de fazer uma oração convosco. Posso fazer? Sim? Querido e bom Pai, neste momento nós queremos entregar o nosso coração a Ti, tal como Paulo fez. Queremos que Tu nos uses para fazer maravilhas por Ti, Senhor, para que os outros vejam quão grande Tu és, quão maravilhoso Tu és. Ajuda a cada menino aqui, cada irmão, que nós possamos ser revestidos com o Teu Santo Espírito, para que ao sairmos desta igreja nós possamos irradiar o Teu amor. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém.
Quando paro para pensar em tudo o que Deus fez por mim até aqui, sinto enorme gratidão. Nunca poderei pagar seu perdão, é sem fim. O amor do meu Jesus não tem preço. Sua vida deu por mim, eu não mereço. Quantos erros cometi e de Deus me esqueci, mas Jesus está pronto a me aceitar outra vez. Quando vejo a multidão e a violência aumentar, busco a Deus em oração. Como posso rejeitar o convite que me faz de uma vida bem melhor? O amor do meu Jesus não tem preço. Sua vida deu por mim, eu não mereço. Quantos erros cometi e de Deus me esqueci, mas Jesus está pronto a me aceitar mais uma vez. Amém. Bom dia, bom sábado. Estou de novo agradecido com Deus pela oportunidade de apresentar a sua palavra frente ao seu povo, o povo de Deus. E também estou contente por que foi somente uma semana atrás que não estive nesta igreja, estive em outra igreja, já estava com saudade dos irmãos. Mas estamos aqui de novo, contente também pelas pessoas que já voltaram das suas férias. Esperamos que Deus tenha sido com vocês sempre, cada instante. E para aqueles que estão aqui de férias, bem-vindos. Para aqueles que nos estão a ver pela internet, também cumprimentos especiais. Um abraço para todos os nossos idosos no LAPI. Para quem está aqui, que não me conhece, pode pedir ajuda dos que estão ao redor quando não percebam alguma palavra, está bem? Fiquem à vontade, não tenham problema com isso. Os irmãos sabem que existem algumas mensagens que são difíceis de partilhar, difíceis de transmitir. Tem um pregador ora e diz: Senhor, qual é a forma correta de transmitir esta mensagem? Porque pode ser muito forte, pode ser. O sermão de hoje não é assim, não é o caso. O sermão de hoje, por acaso, é fácil de transmitir. A parte complexa, complicada é pôr em prática. É fácil de ser falado, isto é fácil de falar, mas a verdade é que quando refletimos, não é tão fácil praticar na nossa vida. E é com respeito a algo que cantamos no hino 477, e também tem a ver com a música as duas músicas que ouvimos, as músicas que Isaura cantou,
a música que Helena cantou, com respeito do grande amor de Deus, o amor tão grande e os sonhos de Deus. Estamos a falar dos planos que nós fazemos na nossa vida. Este é um tema que, é verdade, vai, assim, uma mensagem que tem sido muito útil na minha vida, eu sei. Senhor, se esta mensagem tem sido tão útil para mim, espero que possa ser de utilidade para outra pessoa. E por isso que vamos apresentar esta mensagem. Vocês sabem que cada um de nós, para poder viver, fazemos, de uma forma ou outra, planos. Temos planos da nossa vida. Então nós pensamos, pois, eu moro neste lugar, é o mais provável que eu vou estudar neste lugar, vou terminar a secundária, depois acho que vou ser, não sei, vou ser um professor, vou ser engenheiro, arquiteto, enfermeiro, o que seja. Planificamos o nosso futuro. Qual seria a melhor escola para estudar? Acho que vai ser esta seria muito bom. Então eu vou trabalhar e vou estudar. Depois, o mais provável é que eu vou começar a namorar. Mas eu não vou casar ainda. Eu vou ter um salário primeiro, antes de me casar. Provavelmente eu gostaria, não, de ter uma casa antes de me casar. Assim, depois, quando estamos casados, já temos uma casa. Depois, entre os dois, vamos a ver como compramos um carro, e vamos trabalhar, depois vamos ter filhos. E, pois, os planos estão assim, todos sonhamos, temos os nossos próprios sonhos. O detalhe é este, que de quanto em quanto os nossos planos não se tornam realidade. E começam novos projetos, novas perspectivas, e temos que começar de novo e nos projetar de novo o futuro. Mas as coisas nem sempre são como nós queremos. E para quem ouviu um bocado da minha vida, eu vou contar-vos uma pequena parte. Com um amigo chamado Rigoberto, com o Rigo, nós estudamos a secundária juntos. Depois decidimos que queríamos estudar teologia, aconteceram muitos milagres e fomos estudar teologia. Assim que toda a carreira toda estudamos juntos, até morávamos no mesmo quarto. Depois, para estudar medicina, então nós pensávamos assim: Guatemala, que é o país onde eu moro, onde eu sou, fica no sul de México. El Salvador, que é o país do meu amigo, fica do outro lado. México está de um lado, El Salvador está do outro lado. Então, nossos países serão países vizinhos. Nós acreditamos, pois, se vivemos aqui e queremos estudar medicina, o mais lógico é para nós estudar em México. Se queremos estudar medicina numa universidade adventista. Então, eu lembro-me que começamos a estudar para o exame de admissão, para entrar à Universidade Adventista de Monte Morelos, em México. Nós pensávamos, pois, chegamos lá e, imagina, já estudamos teologia, passamos mais de 3 anos lá na Costa Rica e agora, que vamos fazer 7 anos? Bom, vamos fazer isto. O meu amigo e eu pensamos, vamos ir juntos. São 7 anos de carreira, portanto, 7 anos. Vamos ir nós dois, a um povo pequenininho, perto da universidade, que não tem a presença adventista, e nós vamos visitar uma casa, e depois vamos visitar outra, damos estudos bíblicos, e depois, em 7 anos, algum trabalho temos que ter feito. Então, ao final dos 7 anos, nós pensamos nos nossos planos. Ao final dos 7 anos, no dia da nossa graduação, provavelmente de tarde, vai ser o dia que vamos a inaugurar a nova igreja onde nós trabalhamos. Então vamos a estudar e vamos trabalhar. E nós sonhávamos aquilo. Continuamos a estudar. O problema era, pois, não tínhamos o dinheiro para estudar, não tínhamos o dinheiro para viajar, mas tínhamos fé. Eram boas intenções. Continuamos a estudar. E se reprovamos o exame, o que vai acontecer? Não importa, vamos estudar.
estudamos, fizemos o exame, a universidade mandou-nos a forma para enviar todos os documentos para lá e foram. Estamos a esperar. Todos os dias de manhã íamos para o nosso correio ver se tínhamos alguma mensagem, mas nada. Nada, o dia a seguir, nada. Então, o que acontece? Por quê? Depois, Secretaria da Universidade Adventista de Monte Morelos. Vamos ver, assim, a palpitar, o coração a palpitar. Por quê? Se aprovava, era uma possibilidade para ir. E se não, já não. E as primeiras linhas diziam, já era para mim o melhor de tudo. A primeira palavra da secretária era parabéns. Parabéns, Dan Chileo. Tem sido, aprovaste o exame de admissão para a universidade e já tem sido aceito como estudante de medicina da Universidade Adventista de Monte Morelos. Pensei, graças a Deus, o nosso sonho é cumprido. Vamos ir lá, vamos trabalhar, vamos estudar. Provavelmente vou conhecer uma mexicana, vou me casar com uma mexicana, não sei. Está tudo bem, mas a mensagem não tinha terminado. A mensagem seguia e dizia, mas, sem embargo, os teus papéis chegaram muito tarde, portanto, vais poder começar a estudar o próximo ano. Algum poderá pensar, pois, já está, trabalhas um ano, arranjas um pouco de dinheiro e vais lá. Mas na nossa mentalidade era outra, porque já tínhamos ocupado muito tempo para estudar teologia. Aquele ano estávamos a trabalhar como missionários e a estudar, já eram mais de 4 anos. Nós pensamos que para começar a estudar medicina tinha que ser rápido, por um lado. Mas por outro lado, se Deus fechava a porta de México nesse momento, provavelmente não eram planos de Deus de nós estudar medicina. Portanto, aquilo foi-se embaixo, num mesmo instante. Assim, quando ao princípio da mensagem eu estava tão feliz, ao final da mensagem estava muito, muito triste, porque eu achava que os planos de ir para México não iam se levar a cabo. E estava muito triste. E provavelmente algum de nós, dos que estão aqui, tem planejado a sua vida, mas num instante algo aconteceu que a vida não está a ser como nós pensávamos, não está a ser como nós imaginávamos. Mas não somos os primeiros. Alguém aqui, não levante a mão, alguém que tem 40 anos, eu sei que alguma pessoa por aqui tem 40 anos. As pessoas de 40 anos, como sentem-se? Sentem-se jovens ou sentem-se velhos? Como? 40 anos. Pois, depois desta pequena da mensagem de hoje, vão sentir-se jovens. Quem tem 80 anos? Hoje, cedo de manhã, um irmão disse, já tenho 80 anos? Tenho 80 anos. Por quê? Porque temos na Bíblia a história de um personagem chamado Moisés. E muitos de nós já conhecemos essa história. Ele foi resgatado da morte quando era uma criancinha. Ele foi resgatado do rio Nilo pela filha do faraó, que alguns historiadores acham que aquela mulher que resgatou aquela criança do Nilo, do rio Nilo, chamava-se Hatshepsut. Não é ketchup, é Hatshepsut. E Hatshepsut toma aquela criança e põe o nome de Moisés. E Moisés cresce numa universidade que provavelmente era a melhor universidade daquele tempo, a Universidade de Egito, porque Egito era o império do momento, o império daquele tempo. Ele cresceu para ser preparado para ser o seguinte faraó. Moisés foi preparado, capacitado para saber como enfrentar crises econômicas, crises políticas. Também foi preparado para ser um administrador. Também foi preparado para ser geral do exército. Todas as estratégias de combate, de luta para a guerra, ele sabia, com certeza.
Mas dentro dele, ele pensava, não, o plano de Deus para mim é para eu libertar o meu povo da escravidão. Quando ele tinha 40 anos, tentou fazer pela sua própria forma, de seu próprio método, tirar o povo da escravidão, mas não eram os planos de Deus. 40 anos ele viveu em Egito e agora tem 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Agora imaginem, 40 anos a cuidar ovelhas do seu sogro e depois as dele próprias. 40 anos, ao final, tentem imaginar uma pessoa com 78 anos. 78 anos e ele, ao ver atrás, pensava assim. Eu lembro-me quando tinha 35, lá no palácio do Egito. Tinha muitas coisas, muita comida. Agora estou aqui no deserto. Pois eram os planos de Deus. Pois, já 78 anos, daqui a uns 5 anos mais, eu acho que vou me reformar. Vou me reformar das ovelhas. Qualquer outra pessoa pode cuidar das ovelhas. E com 80 anos, conhecemos a história, vê aquela planta a arder, a ter fogo, mas não se consumia. E ele foi o momento do pedido de Deus. Não vamos falar de todos os detalhes. Deus disse, Moisés, vá e liberta o povo da escravidão. Senhor, eu não. Moisés, vá. Não, eu não posso falar. Vós, vá, eu sou contigo. Não, Senhor, mas o que vamos dizer? Não, vão dizer que vem de mim. E quem me envia? Eu sou. Ok, foi. Ele não queria fazê-lo. Com certeza não queria. Moisés queria? Não queria. Eram os planos de Deus. Pois, agora, Senhor, eu pensava que tu querias, depois de 40 anos que não querias, agora queres de novo. Tá bem, vamos para lá. Depois de um tempo, quando os israelitas estavam já no deserto, estavam perto de entrar na terra prometida, o povo não acredita no poder de Deus para conquistar essas terras. E agora são quantos anos de novo no deserto? Quantos anos? Até que pesa, não é? Só de ouvir, pesa. Já ele tinha 80 anos e agora 40 anos mais. Eu mesmo estou começando a ficar angustiado. Como pode ser? Já depois de 80 anos. Oxalá o povo de Israel fosse um povo manso, humilde, obediente, mas pelo contrário. Eram obedientes? Não. Eram humildes? Eram mansos? O povo de Israel não era. Assim que constantemente ele tinha que orar para Deus dar um milagre pelas queixas constantes do povo. Senhor, por favor, não olhes o seu pecado. Eles querem água, dá água. Senhor, não olhes o seu pecado, dá pão, por favor. Senhor, desculpa, não olhes o seu pecado, dá carne. Constantemente. Pois, por muito rebelde que fosse o povo de Israel, depois de estar algum tempo com eles, o coração de Moisés, pois, tinha todo aquele povo como seus próprios filhos. Então, é momento de refazer o plano do futuro. Então, agora sim, Moisés, provavelmente com uns 100 anos, já há 20 anos no deserto, eu pensava, pois, olha, Deus permitiu que chegássemos até aqui hoje, e então, pois, já estou velho, mas daqui a um pouco tempo, em 20 anos, vamos conquistar a terra. E o sonho de Moisés era, nesse momento, o sonho de Moisés era poder conquistar a terra, depois dizer, tribo de Neftali, esta é a tua heredade. Tribo de Dan, esta é a tua heredade. Tribo de Manassés, lá, Ruben, esta é a tua heredade. E ele ver como conquistavam tudo, e depois ver como o povo tinha suas próprias casas, plantavam vinhas e apanhavam o fruto, e ver aquelas crianças a brincar na rua de Canaã. E ele já
velhinho, já provavelmente com artrites e artroses, sentado em uma cadeira a se mexer, com aquelas dores, mas feliz por contemplar o povo. Oh, o povo, já não vejo muito bem, mas posso ouvir as crianças a brincar. Esse era o novo sono de Moisés. Olha, porque não podia ficar com os sonhos velhos, agora novos sonhos, novas projeções. Até que chega um dia em que Deus chama-o. Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Versículo 1 em diante. Então subiu Moisés das campinas de Moab ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Neftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos. Mas o que disse o versículo? Eu estou aqui para que tu olhes com os teus próprios olhos, porém, para lá não passarás. Espera um bocado. Não. Algum erro tem que haver aqui. Olha, Moisés estava preparado quando tinha 40 anos, mas foi levado para o deserto, mais 40 anos agora. Pois, já são 40 anos no deserto, os 40 anos estão próximos a terminar. Eles já estão no limite de novo para a terra prometida. Até podem ver com os seus olhos. E Deus disse: Moisés, tu já tens 120 anos. Fizeste um bom trabalho. Cometiste um erro. Por aquele erro, não vais passar lá. Custa-me, verdadeiramente custa-me compreender os planos de Deus. Especialmente para aquele homem. Intentemos não ver do ponto de vista do céu. Intentemos ver do ponto de vista que estamos acostumados a ver. O nosso ponto de vista, o ponto de vista humano. Eu pergunto-vos: é justo ou não é justo Moisés não entrar na terra prometida? Era justo? Não tenho medo. Isto não está a ser gravado, a câmera está aqui. Era justo ou não era justo? Não era, irmãos, não era justo. Por favor, não era justo. Como assim também, queridos, não é justo algumas coisas que acontecem na nossa vida? Como pode ser que eu, que sou um filho de Deus, possa me preparar, querer ser um médico missionário, e agora Deus disse: não vais para México, não. É justo? Não. Eu, naquele momento, senti-me magoado e eu pensei: Senhor, por quê? Não pode ser. Eu tenho boas intenções. Ou provavelmente algum de vós está aqui e disse: Senhor, eu queria ter uma casa. Olha, tive por um momento uma casa, agora tiraram minha casa. É justo, Senhor? Não é justo. Ou provavelmente tinhas planos para algo do teu futuro. E o médico disse: não, tens esta doença. E o teu futuro, num instante, destroça-se. Ou alguém faz algo que destrui a tua vida. Ou tinhas planos para o teu filho e teu filho agora está numa situação terrível.
Ou provavelmente algum de nós está magoado ainda pela perda de um ser querido. E que até hoje nós sofrimos aquela perda e pensamos, Senhor, não é justo. Encima, além de tudo, era uma boa pessoa. Queridos, existem muitas coisas que nos parecem totalmente injustas. E com certeza, mais de algum dos que está aqui, temos ido de joelhos e dizer, Senhor, não é justo, por que estás a permitir estas coisas? E achamos que os planos da nossa vida não têm sido feitos e que a forma em que foram se derrumbando foi o pior. E os nossos corações têm aquela inquietude constante na nossa vida e até pode ser que algum de nós não possa viver em paz por algo que está a magoar o nosso coração. E com certeza, meus queridos, aparentemente a vida não é justa. E as coisas não são justas. Deus, intentando ou conhecendo o coração de Moisés, faz uma coisa interessante. Vocês perceberam que quando a Bíblia faz a descrição da terra, diz assim, que está, versículo 1, fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gilead até Dan, e todo Neftali, e a terra de quem? Terra de quem? Efraim. E de quem mais? E Manassés. E toda a terra de quem? De Judá. Olha, estas não eram acaso nomes das tribos de Israel? Não eram? Eram. Mas aquela terra que Moisés está a ver, o povo nem sequer tem passado o Jordão. Nesta altura, o povo nem sequer passou o Jordão. O que quer dizer isto? Eu comecei a pesquisar como Deus está a mostrar as tribos lá, se as tribos nem sequer não estavam lá, eles ainda não tinham conquistado nada. O espírito de profecia disse que Deus mostrou-lhe numa visão e disse a Moisés, olha toda essa terra, sabes quê? Toda aquela parte vai ser a heredade de Neftali, até Dan, porque Dan vai ficar lá do outro lado. Esta terra por aqui vai ser a tribo de Judá e a tribo de Manassés. E Deus mostra-lhe em visão como o povo de Israel ia conquistar as terras. Deus mostra-lhe em visão como o povo ia dominar aquele lugar. Iam poder plantar vinhas, vão poder ter as suas próprias casas e a ver as crianças a brincar. Foi Deus que fez isto para Moisés, conhecendo os seus pensamentos. Mas era suficiente para Moisés ver em visão? Provavelmente não. Provavelmente o melhor era viver aí, estar com o povo, apoiar o povo. Muito tempo passou, verdadeiramente, o povo conquistou, o povo se rebelou, o povo teve seus raios, o povo foi para a diáspora, o povo de Judá foi conquistado por Babilônia, muitas coisas aconteceram. Vamos então para o livro de São Mateus. São Mateus. Mateus, o capítulo 17. Mateus, capítulo 17. A partir do verso 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram dois personagens. Quem eram esses dois personagens? Moisés e Elias, falando com ele.
E Pedro, tomando a palavra, nada de estranhar, não, Pedro, a falar, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E a história continua. Mas aqui, uma pergunta aqui. Como é que Moisés aparecem neste cenário? Como é que Moisés e Elias aparecem neste cenário? É verdade, Elias, pois a história diz, no livro dos Reis e Crônicas, que Elias foi levado para o céu num carro de fogo e ele não viu a morte. E Moisés? E Moisés? Judas, o penúltimo livro da Bíblia, o livro antes do Apocalipse, diz-nos o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Diz assim: mas o arcanjo Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus. E quem é como Deus? Só Jesus Cristo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E eu comecei também a pesquisar o que tinha acontecido. Como assim este versículo? E o Espírito de Profecia, o comentário bíblico adventista, disse que Deus tinha melhores planos para Moisés do que os planos do próprio Moisés. Porque, se vocês leem aqui no capítulo 34 de Deuteronômios, e capítulo 32 também, diz-nos que Moisés, de 120 anos, lá em cima, no Monte Nebo, na cumbre do Pisga, ele, ainda que seus olhos não estavam cansados, ele deita-se e morre. E diz a Bíblia que é Deus mesmo quem o enterra, e ninguém sabe o lugar em que Moisés foi enterrado. Mas, de acordo com este texto bíblico de Judas, um tempo depois, não sabemos quando, um tempo depois, Jesus mesmo vem e ressuscita a Moisés e leva-o consigo para o céu. De tal maneira que, naquele momento, quando Jesus se transfigura e aparecem Moisés e Elias, Elias representa a todos aqueles que vão ser salvos, mas que vão estar vivos no momento da segunda vinda de Jesus. E, portanto, não vão a saber o que é a morte. Pessoas que vão ser salvas, mas que não morrem. E outro grupo é aqueles que morrem em Cristo e são ressuscitados e depois são salvos. Portanto, Moisés e Elias representam a todos os salvos naquele momento. Moisés foi ressuscitado. E agora olhem para os planos que Deus tinha para Moisés. Os planos de Moisés eram ir lutar, ver como o povo estava na guerra. Provavelmente, alguns dos seres queridos de Moisés iam a morrer aí, e Moisés ia a estar aí presente. Depois iam a conquistar tudo. Depois, com artrite, não era, com artroses, mas feliz por ver o povo na nova terra. Os planos de Deus eram diferentes. Os planos de Deus eram para ele não estar numa cadeira de madeira a se mexer, velhinho com muitas dores. O plano de Deus era que ele estivesse sentado num trono de ouro, sem nenhum dolor, em um lugar onde não existia mais tristeza, nem dolor, nem clamor. E ele podia também contemplar o povo na conquista. E ele podia também contemplar o ministério de Jesus, o ministério terrenal de Jesus. E ele estar aí em um lugar
Ele tinha rejeitado a riqueza de Egito. Ele tinha vivido 80 anos no deserto. Portanto, o plano de Deus para ele era muito maior do que os planos de Moisés. E é verdade, queridos irmãos. É verdade que tem coisas nesta vida que não compreendemos. É verdade que temos vivido coisas que provavelmente não merecíamos. É verdade. Mas os planos que Deus tem para cada um de nós são muito maiores do que os nossos próprios. Olhem este versículo conhecido, Isaías capítulo 55. E cada vez que o inimigo intente pôr na tua mente estas coisas que te magoam, por favor, vai para o livro de Isaías, capítulo 55. Versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos irmãos, é verdade, os planos da nossa vida não os levaram a cabo. Existem outras coisas que nos têm dirigido por outro caminho, mas com certeza o caminho que nós estamos a viver é o caminho que Deus quer para nós. E ao final, Senhor, afinal é a tua vontade sempre que vai se realizar? Sim, é a vontade de Deus, mas ao final vai ser o que nós mesmos queríamos. Como assim? Olha, vamos para Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Não é mal o que o Senhor quer para nós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o Deus misericordioso e grandioso que nós temos. Em certo momento, uma ilustração. Não, vou melhor terminar a minha parte da história, do que aconteceu comigo. Queridos, é verdade, muitos de vocês sabem que não fui para México a estudar medicina, não fui. Deus tinha outros planos para mim. Deus não queria que eu fosse para México. Deus não queria que fosse o meu amigo e eu a trabalhar num lugar e ao final de 7 anos inaugurar uma igreja. Não eram os planos de Deus. Não eram os planos de Deus para mim me casar com uma mexicana. Não eram os planos de Deus para mim. Ele decidiu que eu fosse para a Argentina e que não estivesse só nós dois a trabalhar, mas que outros estudantes pudessem trabalhar conosco, que 35 estudantes pudessem trabalhar conosco, que 100 estudantes pudessem trabalhar conosco, que 350 estudantes pudessem trabalhar conosco, e não fundar uma igreja depois de 7 anos, mas pela vontade e o poder de Deus, que 3 igrejas fossem fundadas ao final de 7 anos. Esses eram os planos de Deus para a minha vida. E assim como Deus tem planos grandes para cada um dos que está aqui. E pode ser que nós não percebamos o porquê agora, mas pode ser que depois saibamos. E se não é aqui na terra, com certeza no céu, Deus tem uma resposta para ti. Como? Um pintor foi chamado para poder pintar
a parte posterior de um edifício grande, fazer um quadro muito bom. Pediram-lhe para fazer o melhor quadro da sua vida, a melhor pintura da sua vida. Pois deram-lhe também 6 meses para poder realizar este trabalho tão grande. E depois de levantar aquela estrutura para ele se mover de um lado para outro e ter todos os materiais, ele começou o seu trabalho. Mas puseram um lençol grande também, grande, para ninguém ver o que ele estava a fazer. Aí todo mundo então com aquela curiosidade, porque todo mundo olhava aquele lençol somente. Mas detrás do lençol estava o artista a pintar aquele grande quadro. 6 meses, 5 meses, 4 meses, e 3 meses. Já as pessoas de diferentes partes do país já estavam no lugar, com curiosidade, pela curiosidade. Anunciaram a data exata da inauguração, onde iam atirar o lençol. Pois, dias antes, muitas pessoas já estavam aí reunidas, reporteiros estavam com os microfones e as câmeras, e também outros com suas câmeras para tirar fotos, na expectativa. Faltavam somente 3 dias, e 2 dias, e chega-se o dia para a inauguração. Todavia tinham parte da estrutura, e finalmente, depois de contar, no momento planejado, tiraram o lençol. O lençol cai e deixa-se ver um quadro maravilhoso. E aí estão as câmaras tentando enfocar tudo e tirando fotos. Então, o que fez o investimento para o projeto chama o artista, dá os parabéns. E o artista disse: o senhor gostaria de ver mais de perto, porque tem outros detalhes que não se percebem aqui a esta distância. E o dono do projeto disse: claro que sim, vamos lá. Subiram para o elevador, até certa altura, não tão alto. Passaram por uma parte da estrutura e os homens estavam a ver aquele quadro com diferentes características especiais que o pintor tinha feito. E então, lá naquela parte, pode-se ver aquele... E cada vez faziam um passo mais para trás, para poder ver, não ir mais lá, porque está conectado esta parte com a outra. E davam um pequeno passo mais atrás. Embaixo estava um amigo do pintor, que começou a gritar: espera, espera! Porque ele percebia que o pintor estava dando um passo para trás e a superfície estava a se terminar. Se ele continuava extasiado na pintura, podia não perceber e ele podia cair. Espera! Para! E não era ouvido. Então aquele amigo corre, e corre, sube as escadas, correndo. Chega, e quando chega ao quarto onde podia, grita, mas não é ouvido. E pega uma garrafa de pintura que ainda estava naquele quarto. E quando pode, assim, joga a pintura sobre aquele quadro. E o artista vê rapidamente e caminha para frente. Vê que uma pessoa, que quem ele amava, um amigo dele, tinha estragado a sua pintura. E então, com muita fúria nos seus olhos, chega até ele e pergunta: por que o fizeste? Por quê? Por que o fizeste? E o amigo contesta: eu fiz isto para salvar a tua vida. Queridos irmãos e amigos que estão aqui, coisas muito fortes temos vivido, coisas têm acontecido na nossa vida que não compreendemos. Mas se nós pudéssemos perguntar pessoalmente a Deus por que Ele fez aquilo, a resposta dele seria: eu fiz isto para salvar a tua vida. Eu fiz isto para salvar a tua vida. Por isso dizia que este é um sermão fácil de falar. Ser falado é fácil, qualquer um pode dizer isto. Mas viverlo, experimentá-lo, poder sentir paz, apesar do que temos vivido, não é fácil. Mas é allí onde devemos de exercitar a nossa fé,
num Deus que não tem erro, num Deus que tem tudo baixo seu controle, num Deus que pode ver o futuro desde o princípio e um Deus que faz todas as coisas para salvar a nossa vida. Que Deus possa nos ajudar para poder perceber isto constantemente, cada dia, e poder viver em paz, em paz. E finalmente, algum dia, o Senhor vai nos mostrar o porquê. Mas agora o mais importante não é provavelmente o porquê, mas sim aceitar a vontade de um Deus poderoso. Que Deus possa estar conosco. Amém. Amanhã. E para terminarmos os serviços, vamos cantar o hino 383. Amoroso Pai, queremos neste momento te pedir perdão. Perdão pela nossa falta de fé, porque às vezes renegamos e queixamos-nos muito. Mas tu também, Senhor, conheces que somos humanos, conheces a nossa debilidade e tens paciência com cada um de nós. Às vezes também nos perguntamos, será que Jesus se interessa com o que estou a viver? Assim como disse o hino, é verdade, Jesus sim se interessa por nós e em qualquer circunstância Ele quer nos fazer valer. Permite, Senhor, que quando o inimigo chegar e quiser nos continuar
magoando, nós possamos lembrar-nos desta reflexão e possamos acreditar neste Deus poderoso, que faz o melhor por cada um de nós. Permite que ao sair deste lugar, possamos ter a tua paz e a tua tranquilidade. E que quando outra pessoa também esteja a sofrer, possamos transmitir esta mensagem e esta pessoa também possa ter paz e tranquilidade. Oramos, Senhor, e pedimos todas as coisas no nome de Jesus. Amém.